A formação profissional. Mais um. Ainda tentei despertar. Curto, longo, expresso. O dia vai a meio, então agora quero café de almoço. Curto, longo ou expresso. Preparem-se porque está na hora do café mais importante do dia, o café de almoço. Olá a todos! A Comunilog é uma empresa que aposta nas pessoas e na sua formação, como forma de moldar o futuro pessoal e profissional dos que decidem especializar-se connosco. Por isso, a formação específica e atualizada para formadores tem sido uma grande aposta nos últimos anos e nos últimos tempos, e em breve temos também várias novidades sobre a formação de formadores, em específico de formação contínua. Acima de tudo, nós não queremos formar apenas formadores, queremos que sejam verdadeiros transformadores. E hoje temos connosco uma convidada muito especial que dedicou os seus estudos e a sua profissão ao ensino e à formação profissional, e é a Sueli, nossa diretora pedagógica. Bem-vinda. Obrigada, Inês. E ao longo deste episódio vamos então conhecer um bocadinho melhor a Sueli e a sua visão em relação à educação. Sueli, nós começamos sempre este episódio com o café do dia, que é uma frase que tu tens que analisar, dizer-nos aquilo que achas, e a frase do dia é a seguinte: educar não é encher um balde, é acender uma chama. O que é que nos podes dizer acerca desta frase? Tu concordas com ela? Concordas com esta visão? Sim, Inês, concordo com essa visão. Acima de tudo, aquilo que a frase está a querer dizer-nos é que a formação não é simplesmente depositar informação, depositar conteúdo, como se tivéssemos um balde completamente vazio e que tivéssemos que o encher. No fundo, a formação é um ato de transformação, significa inspirar pessoas, proporcionar também que elas tenham a vontade do conhecimento e de aprender cada vez mais. Muito bem. E já falaste um bocadinho daquilo que é o papel da formação, de os inspirarem-se, de quererem mais. Na tua experiência, o que é que tu achas que faz mais falta neste momento às organizações? Oportunidades para a qualificação ou valorização da formação, ou até mesmo estratégias eficazes para conseguirmos ligar a nossa formação ao nosso desempenho profissional e futuramente também? Olha, Inês, acho que não posso simplesmente selecionar uma dessas opções. É um conjunto de situações. Efetivamente, a valorização da formação é muito importante, porque não podemos achar que a formação é simplesmente estarmos a cumprir com um ato legal, estarmos a cumprir com aquilo que é a legislação. Atualmente as empresas efetivamente acham que proporcionam formação aos seus trabalhadores e muitas delas até proporcionam, só que se nós formos a analisar efetivamente, muitas das vezes as formações não estão alinhadas com os objetivos estratégicos das organizações. E muito mais importante, ou a equiparação com isso, é também o interesse dos colaboradores, o interesse dos trabalhadores. É muito importante que a formação vá de encontro às suas tarefas, àquilo que eles desempenham nas organizações, às suas funções e aos seus interesses também, porque eles também sabem aquilo que precisam. E por isso penso que é este conjunto de situações que as organizações também têm que estar preparadas no futuro. Claro que sim, é sempre muito importante olharmos para os trabalhadores e perceber exatamente o que é que eles querem e o que é que eles ambicionam. Passando então agora para a nossa rúbrica Origens do Sabor, nós procuramos saber sempre um bocadinho mais sobre o percurso dos nossos convidados e neste caso queremos saber um bocadinho sobre o teu percurso. Quando é que tu descobriste a tua vocação na área da educação? O que é que te motivou a seguir este caminho? Porque depois, para além da licenciatura, fizeste também um mestrado mesmo em Formação, Educação e também Recursos Humanos. Olha, eu acho que não é uma vocação propriamente dita, acho que foi um percurso que eu fui construindo e que fui também descobrindo. Eu sempre tive muito interesse pela área da educação desde muito cedo, não propriamente a educação de adultos, a formação. Isso acabou por surgir com a minha entrada na licenciatura, com a descoberta também dos temas, com a interação e perceber também a importância da educação, e foi um bocadinho um processo de conhecimento.
Esta ingressão mais pela área da formação e dos recursos humanos surgiu porque efetivamente o meu interesse pela educação ia além do interesse pelo que é escolar. Portanto, nós associamos muito a educação à escola, mas a educação vai um bocadinho para além disso. E foi esse interesse de perceber a importância da educação nas organizações. Muito bem. E depois acabou por surgir naturalmente a Comunilog. Como é que surgiu esta vontade de vir para a Comunilog? Como é que conheceste e como é que te começaste a interessar por esta área em específico? Olha, também foi muito natural a vinda para a Comunilog. Eu tinha então feito o meu mestrado em Educação e Especialização em Formação, Trabalho e Recursos Humanos e tinha feito estágio numa entidade formadora também. E depois, numa conversa com o Dr. Nuno, surgiu esta oportunidade. Eu comecei por ir para a Academia de Viseu. Depois houve a oportunidade de eu regressar à Guarda e de integrar o departamento pedagógico. Portanto, foi sempre o meu interesse e, por isso, também foi um processo muito natural. Muito bem. No teu dia-a-dia, como é que tu mantens a tua própria aprendizagem ativa? Porque nós falamos muito, ok, tu tens um papel principal aqui na formação, como diretora pedagógica, mas como é que tu aprendes e como é que tu trabalhas essa aprendizagem no teu dia-a-dia? Áreas novas que gostavas de explorar mais a fundo, por exemplo? Olha, esta profissão exige que nós estejamos constantemente em atualização. A formação evolui, aliás, a tecnologia, em termos sociais, em termos económicos, estamos a passar por um processo extremamente acelerado de mudança e a formação entra também nesse processo. E o que era há uns anos atrás já não é hoje. E por isso, obrigatoriamente, nós temos que estar em constante atualização, ler legislação, consultar os sites das entidades, participar em webinars para que nos possamos manter atualizados e sempre em conhecimento também de quais são as tendências também do mercado. Relativamente ao que eu gostaria, se calhar, de explorar mais, talvez a avaliação de impacto, talvez fosse algo que eu gostasse de explorar um bocadinho mais, a avaliação de impacto da formação. E enquanto diretora pedagógica, já disseste que tens que te manter sempre em atualização constante, mas o que é que te apaixona mais neste trabalho e no ter de gerir muitas ações, de muita matéria diferente, de muitas áreas completamente diferentes? Quais é que são os maiores desafios que tu encontras na criação e na gestão dos processos formativos? Olha, primeiro aquilo que eu mais gosto e aquilo que mais me satisfaz em termos profissionais é efetivamente de perceber a satisfação dos nossos formandos. Chegar ao fim de uma formação e analisar os inquéritos de satisfação da formação, analisar os testemunhos ou até muitas vezes por e-mails ou os feedbacks dados aos nossos gestores comerciais, para mim faz toda a diferença, porque perceber que nós conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas, na vida das organizações, que em algum momento conseguimos transformar ali alguma coisa, para mim isso é a concretização do nosso trabalho, é de que efetivamente estamos a fazer alguma coisa bem feita. Muito bem. E como já tivemos também a oportunidade de falar, nós trabalhamos com imensas entidades, temos uma carga enorme de formação profissional ao longo do ano. A tua função implica gerir estes prazos que são apertados e que são muitas vezes diferentes de entidades para entidades, e ainda tens de coordenar uma equipa de formadores e de técnicos. Como é que tu consegues equilibrar tudo isso com prazos às vezes tão curtos e tão exigentes? Olha, efetivamente temos uma profissão com... Nós temos muita gente, trabalhamos com muitas entidades, temos muitos cursos, temos muitos formadores, felizmente. Apostamos em muitas áreas novas e realmente nós temos que ter uma grande coordenação, uma grande capacidade de coordenação e de gestão. Porque neste momento eu estou a gerir uma equipa de 9 pessoas no departamento pedagógico e nós trabalhamos muito na base da confiança. Portanto, acho que o importante é saber delegar muitas das tarefas, porque eu não consigo fazer o trabalho sozinha, claro, como é natural, e é a confiança que eu deposito nessas pessoas, porque essas pessoas sabem qual é o seu papel, sabem quais são as suas tarefas, sabem aquilo que têm que cumprir e, portanto, trabalho muito nessa base da confiança. E muito importante, Inês, a organização e a definição de prioridades.
É muito importante, quando nós temos um volume muito grande, nós sabermos definir o que é prioritário e o que é menos prioritário. Porque aí está, o trabalho não vai acabar, ainda bem, mas ele não vai acabar. Portanto, nós temos que definir o que eu tenho que fazer obrigatoriamente hoje e o que eu posso fazer no dia a seguir. Muito bem. E à semelhança do nosso convidado anterior, o Pedro Brigas, a Sueli também ministra formação aqui na Comunilog, que foi um processo que também acredito que tenha surgido naturalmente. Como é que tu, ao ministrar formação, consegues aliar isso à tua coordenação pedagógica? O que é que achas que facilita o teu trabalho? Olha, para mim, na posição que eu tenho, eu acho que é fundamental ter este papel também de formadora. Primeiramente porque gosto de o fazer e gosto de ensinar. E depois porque acho que consigo ter uma visão mais realista, quer da posição do formador, não é? Para perceber também quais as necessidades deles, quer da posição do formando. Portanto, eu tenho uma interação, um contacto muito próximo com os formandos, portanto, aqueles que são meus formandos, e consigo perceber em tempo real quais as necessidades, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr menos bem, e também adaptar depois as estratégias para melhorarmos sempre a qualidade da formação. Bem, também como formadora, na tua opinião, como é que tu achas que a formação profissional pode responder melhor às exigências do mercado de trabalho que está em constante evolução e em constante transformação? Olha, efetivamente o mercado de trabalho está em constantes mudanças, quer tecnológicas, quer económicas, quer sociais, e a adaptação da formação a esta realidade tem que ser evidente. Eu acho que é importante e cada vez mais devemos de trabalhar a formação como uma formação personalizada, uma formação à medida, uma formação que vá de encontro às necessidades do mercado e às necessidades do indivíduo, porque aquela ideia das formações previamente preparadas acaba por ficar um bocado para trás e já não é isso que as pessoas procuram. Claro, e agora quando tu falas que há também uma transformação digital e que deve ser personalizado, nós ultimamente temos utilizado muito ferramentas digitais, transformação através da internet. Tu achas que estes meios têm vindo para ficar na formação e se tem facilitado ou não esse processo? Ou se ainda sentes que há muito para evoluir, que eu acredito que sintas que sim? Evidentemente há muito para evoluir, acho que em todos os campos, mas acho que o digital e a formação online veio efetivamente para ficar. O Covid acelerou aqui um bocadinho este processo. Claro. E efetivamente aquilo que nós podemos perceber é que a formação online pode ter também muita qualidade. Nós temos várias formações totalmente online e o feedback tem sido extremamente positivo, portanto isso é também um sinal de qualidade da formação e de que a formação online veio para ficar e que ainda bem que assim é, porque ela traz uma grande vantagem para o formando, que é a flexibilidade. Hoje em dia, e eu dou muita formação online, hoje em dia eu tenho formandos num mesmo grupo do norte do país, do sul do país, das ilhas, alguns formandos até estão fora do país e, portanto, conseguem assistir à formação e participar na formação. Portanto, eu acho que, efetivamente, ela veio para ficar e ainda bem que sim. Também convém a nós adaptarmos-nos a isso enquanto formadores, enquanto gestores, enquanto coordenadores da formação. Sim, daí dizemos que estamos sempre em constante evolução porque temos que arranjar sempre estratégias novas e novas técnicas claro, de captar os formandos. A nós, entidade, cabe-nos também conseguir melhorar as plataformas, melhorar os recursos, sempre nesse sentido. Muito bem, e agora antes de avançarmos para uma das partes mais giras do nosso podcast, que são as nossas perguntas rápidas, que conselho é que tu poderias dar a jovens ou mesmo adultos e profissionais que queiram ingressar na área da formação, na área da educação? O que é que te fez apaixonar que tu agora consigas passar para os outros como conselho? Olha, eu acho que o mais importante é manterem-se sempre atualizados, perceberem que nós precisamos nos atualizar, de aprender coisas novas, novos conhecimentos e, portanto, esse é um dos meus conselhos, é manterem-se atualizados independentemente da área em que seja, mas esta área da formação é fundamental. E depois, também há aquelas pessoas que queiram ingressar nesta área, é importante também ter uma base de contactos, de formadores, de pessoas que trabalham na área, portanto, se conseguirem manter uma base de contactos, ótimo. E depois a formação contínua, portanto, estando nós a falar de formação, a formação contínua é fundamental e o mercado de trabalho valoriza cada vez mais isso.
Muito bem. Chegámos então à parte em que jogamos o café com ou sem açúcar, que é uma das partes mais dinâmicas do nosso episódio. Eu vou-te fazer 15 perguntas de isto ou aquilo e tu tens que responder com a primeira coisa que te vier à cabeça. Certo? Desculpe, com ou sem açúcar? Acordar cedo ou trabalhar até tarde? Acordar cedo. Trabalhar sozinha ou em grupo? Olha, há coisas que eu gosto de fazer sozinha, mas trabalhar em grupos chegamos mais longe. Exatamente. Trabalhar em silêncio ou com música? Com música. Aqui trabalhamos sempre com música. Formação presencial ou online? Olha, eu escolheria a formação presencial pelo contacto humano, mas a formação online, como eu te disse há pouco, eu dou muita formação online. A formação online tem-me surpreendido muito. Efetivamente nós podemos estar à distância, mas criar ali uma boa relação enquanto estamos a ministrar a formação. Portanto, a formação online tem sido uma boa surpresa também. Muito bem. Ensinar ou aprender? Aprender. Liderar pelo exemplo ou pela estratégia? Pelo exemplo. Crescimento pessoal ou progresso profissional? Crescimento pessoal. Trabalhar com calma ou sob pressão? Olha, eu gosto de trabalhar com calma, mas sob pressão resolvo muitas situações que às vezes tinha pendentes. Claro, acho que é o que toda a gente poderá responder, pelo menos aqui. Sim. Nós, sob pressão, resolvemos as Exatamente. coisas mais rápido. Pessoas que ouvem ou pessoas que falam? Olha, eu sou muito faladora, portanto, se calhar convém ter alguém que ouve, ouça. não é? Exatamente. Valorizar os processos ou os resultados? Os processos. Crescer com erros ou evitar cair? Crescer com erros. Rigor ou empatia? Rigor, eu sou muito rigorosa. Para quem me conhece, acho que me identifica. Agenda física ou digital? Física. Começar o dia com reuniões ou com tarefas mais individuais? Olha, seja com reuniões, seja com tarefas individuais, gosto de começar com coisas que me estejam aqui a dar cabo da cabeça, sabes? Coisas que me preocupam. Portanto, Está logo tarefas. resolvido. Sim, tarefas que tenha importantes ou mais chatas que tenha que fazer, é fazer logo. E a mais importante, café com ou sem açúcar? Com meio pacote de açúcar. Com um bocadinho de açúcar. Não sei se não és a primeira convidada que diz que toma café com açúcar. Não é o pacote completo. Só meio. Olha, um café com cheirinho. Sueli, agora que estamos a chegar ao final do nosso episódio, como já é habitual, queríamos que nos deixasses com uma sugestão cultural que aches pertinente. Pode ser um livro, um filme, uma atividade. Olha, sugiro a quem nos está a ver que visite os passadiços do Mondego. Muito bem, acho que é uma excelente oportunidade para visitarem, até porque está a começar a ficar melhor tempo, depois fica demasiado calor e já é Exatamente. complicado. Bem, chegamos então ao final do nosso episódio. Queremos agradecer-te mais uma vez por teres aceito o convite e por estares aqui a partilhar a tua experiência. Eu é que agradeço a oportunidade. E até ao próximo café de almoço. Até já!